Olá, espaçonauta! Imagine um lugar no cinturão de asteroides que não deveria ter vulcões, mas tem. Um lugar que deveria ser uma rocha morta, mas brilha no escuro com manchas de sal e esguichos de gelo. Esse é Ceres. E o que a sonda Dawn descobriu lá mudou tudo o que sabíamos sobre onde a vida pode se esconder. Descoberta em 1801, Ceres já foi chamado de planeta. Depois foi rebaixado a asteroide e hoje carrega o título de planeta anão. Mas a verdadeira importância de Ceres não está apenas em sua classificação. Está no fato de que ele pode ser uma cápsula do tempo, um sobrevivente dos primeiros capítulos da história do Sistema Solar. E se você, assim como eu, é fascinado por essas cápsulas do tempo espaciais, já deixa o seu like e se inscreve aqui no Nerd aos 50. Nosso objetivo é explorar cada canto do cosmos com você. Com cerca de 940 quilômetros de diâmetro, Ceres é pequeno comparado aos planetas, mas gigantesco dentro do cinturão de asteroides. Sozinho, ele contém uma fração enorme da massa total dessa região. E o mais intrigante, por baixo de sua superfície escura e craterada, Ceres parece esconder sinais de um passado muito mais úmido, mais ativo e talvez até habitável. Manchas brilhantes no fundo de crateras, montanhas que parecem ter surgido de erupções de gelo, sais espalhados pela superfície e indícios de que salmouras, que são misturas de água e sais, podem ter subido do interior da superfície em tempos geologicamente recentes. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios geológicos de Ceres, entender como funciona o criovulcanismo, o vulcanismo de gelo, e descobrir por que esse pequeno mundo no cinturão de asteroides pode ser uma das chaves para entender a água, os mundos oceânicos e a possibilidade de vida no sistema solar. Porque Ceres pode parecer apenas uma esfera cinzenta perdida no espaço, mas, como tudo no cosmos, quando a gente olha de perto, a história fica bem mais estranha e mais interessante. A história moderna de Ceres começa na noite de 1º de janeiro de 1801. Enquanto muita gente provavelmente estava se recuperando das festas de Ano Novo, o astrônomo italiano Giuseppe Piazzi observava o céu a partir do Observatório de Palermo, na Sicília, e ali ele encontrou algo curioso, um ponto de luz que se movia lentamente contra o fundo de estrelas. Inicialmente pensou ser um cometa, mas a ausência de coma provou ser um corpo sólido. Na época, os astrônomos já suspeitavam que poderia existir um planeta entre Marte e Júpiter, isso devido à lei de Titus-Bode, uma regra matemática que previu o planeta. Segundo ela, havia uma lacuna grande demais naquela região do sistema solar e talvez um planeta ainda não descoberto estivesse escondido ali. Então, quando Piazzi encontrou Ceres, muitos acreditaram que o planeta perdido finalmente havia sido descoberto. Piazzi usou o melhor que a tecnologia de 1801 oferecia. Hoje, você pode observar o céu com equipamentos incríveis, bem melhor do que os de Piazzi. Se você quer começar ou evoluir na astronomia amadora, confira o site da loja Photon Astro, nossa parceira oficial. O link está aqui na descrição para você garantir os melhores telescópios e acessórios. E não se esqueça de usar o cupom de parceria com o nosso canal, Nerd aos 50, tudo juntinho, como está aparecendo na tela para vocês. Por algum tempo, Ceres foi de fato considerado um planeta. Mas aí veio o problema. Outros objetos começaram a ser encontrados na mesma região. Primeiro Pallas, depois Juno, depois Vesta. E com o passar das décadas, ficou claro que aquela região não continha um único planeta, mas milhares e milhares de pequenos corpos. Assim, Ceres perdeu o título de planeta e passou a ser classificado como asteroide. Só que Ceres nunca se encaixou muito bem nessa categoria. A maioria dos asteroides é irregular, pequenos e com formato de batata espacial. Ceres, por outro lado, é grande o suficiente para que a sua própria gravidade tenha moldado seu corpo em uma forma quase esférica. Essa condição
É importante porque é um dos critérios usados para definir um planeta anão, um objeto que orbita o Sol, tem massa suficiente para ser arredondado pela própria gravidade, mas não limpou a sua vizinhança orbital. Em 2006, quando Plutão foi reclassificado como planeta anão, Ceres também entrou oficialmente nessa categoria. E isso foi justo, porque Ceres não é apenas o maior objeto do cinturão de asteroides, ele é um mundo complexo. Observações e modelos indicam que Ceres é diferenciado, ou seja, seu interior provavelmente se separou em camadas, com materiais mais densos afundando e materiais mais leves, como gelo e sais, ficando mais próximos da superfície. Essa diferenciação é um sinal de que Ceres teve calor interno suficiente no passado para modificar a sua estrutura. E onde há calor, gelo e minerais interagindo por longos períodos, surge uma possibilidade fascinante: água líquida. Durante mais de 2 séculos, Ceres foi apenas um ponto de luz nos telescópios. Sabíamos que ele estava lá, sabíamos seu tamanho aproximado, sabíamos a sua órbita, mas não conhecíamos o seu rosto. Isso mudou com a missão Dawn da NASA. Lançada em 2007, a sonda Dawn tinha uma missão ambiciosa: visitar 2 dos maiores corpos do cinturão de asteroides, Vesta e Ceres. E isso só foi possível porque a Dawn tinha a bordo uma coisa inédita, um propulsor de íons. Foi essa tecnologia inovadora que permitiu à sonda orbitar 2 corpos diferentes. Vesta é mais seco, mais rochoso e preserva uma história de impactos violentos. Ceres, por outro lado, parecia mais rico em gelo e materiais voláteis. A comparação entre os dois ajudaria os cientistas a entender melhor como diferentes blocos de construção do sistema solar evoluíram. Depois de estudar Vesta, a sonda Dawn seguiu viagem e chegou a Ceres em 2015. E foi aí que a surpresa começou. Conforme as primeiras imagens chegavam à Terra, algo chamava atenção imediatamente: pontos brilhantes intensos refletindo luz no meio de uma superfície escura. Eles eram tão brilhantes que nas imagens iniciais pareciam quase artificiais. Essas manchas foram chamadas de faróis alienígenas, e embora a explicação seja natural, ela revela algo sobre o interior de Ceres que é muito mais assustador para a biologia do que simples seres alienígenas. Mas chegaremos lá em 1 minuto. Aquelas manchas brilhantes eram depósitos de sais, e isso muda tudo, porque sal na superfície de Ceres não é apenas um detalhe químico, ele é uma pista de que líquidos salgados podem ter existido e talvez ainda existam em seu interior. O local mais famoso de Ceres é a cratera Occator. Ela tem cerca de 92 quilômetros de diâmetro e abriga algumas das formações mais intrigantes já observadas em um planeta anão. No centro da cratera está a região chamada Cerealia Facula, uma área extremamente brilhante, composta principalmente por sais. O que é incrível aqui é que o brilho é tão intenso porque os sais são muito recentes e não foram escurecidos pela poeira espacial e radiação solar por bilhões de anos. Isso reforça a ideia de atividade geológica quase ontem em termos cósmicos. Ao redor existem outras manchas menores, conhecidas como Vinalia Faculae. A palavra Faculae significa literalmente pequena tocha ou mancha brilhante, e o nome combina bem, porque esses depósitos se destacam de forma impressionante contra o solo escuro de Ceres. Análises feitas pela missão Dawn mostraram que esses materiais são ricos em carbonato de sódio, um tipo de sal que, na Terra, costuma estar associado a ambientes aquosos, especialmente locais onde a água interagiu com rochas e depois evaporou. Pense em uma poça de água salgada secando no chão. A água desaparece, mas o sal fica para trás, formando ali uma crosta branca. Em Ceres, algo parecido pode ter acontecido. Salmouras vindas do subsolo chegaram à superfície, a água sublimou ou congelou, e os sais permaneceram ali como uma assinatura química.
Só para lembrar, pessoal, sublimação é quando uma substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso sem virar líquido no meio. Em séries, por causa da baixa pressão e das temperaturas extremas, o gelo exposto na superfície não fica estável por muito tempo. Parece apenas química, mas pense bem, estamos vendo a cicatriz de água líquida em uma região que deveria ser um deserto gelado. Gente, isso não é incrível? Mas como essa salmoura chegou até lá? A hipótese mais aceita envolve o impacto que formou a cratera Occator. Quando um grande objeto colidiu com Ceres, ele liberou uma quantidade enorme de energia. Esse impacto pode ter fraturado a crosta e aquecido regiões abaixo da superfície. Essas fraturas funcionariam como encanamentos naturais, permitindo que salmouras profundas subissem em direção ao fundo da cratera. O mais interessante é que alguns desses depósitos parecem de fato ser geologicamente jovens. A cratera Occator tem dezenas de milhões de anos, mas os materiais brilhantes podem ter se formado muito depois do impacto original, talvez em episódios sucessivos. Isso sugere que Ceres não foi apenas ativo no passado remoto. Ele pode ter mantido atividade geológica por muito mais tempo do que se esperava para um corpo tão pequeno. E é aqui que entramos com um dos fatos mais legais da geologia planetária: criovulcanismo. Na Terra, quando pensamos em vulcões, imaginamos lava incandescente, rios de rocha derretida e explosões de cinza. Mas, em mundos frios do sistema solar, como Ceres, Encélado, Europa, Plutão e algumas luas geladas, o vulcanismo pode assumir uma forma muito diferente. Em vez de rocha derretida, o material que sobe é uma mistura de água, gelo, sais, gases e compostos voláteis. Isso é chamado criovulcanismo. Crio é uma palavra que vem do grego e significa frio. Então, criovulcanismo é literalmente vulcanismo frio. Parece contraditório, mas funciona. O magma de Ceres não seria magma rochoso como na Terra. Seria uma espécie de lama gelada ou salmoura concentrada. A mistura de salmoura e sedimentos a menos 20 graus Celsius, que por ser menos densa que a rocha ao redor, é forçada para cima. E os sais são fundamentais nessa história. Quando você coloca sal na água, o ponto de congelamento diminui. É por isso que em alguns países se joga sal nas estradas cobertas de gelo. Em Ceres, sais dissolvidos podem permitir que a água permaneça líquida a temperaturas muito menores do que a água pura suportaria. Ou seja, Ceres pode ser frio, mas a química joga no time da água líquida. Além disso, impactos de meteoritos podem fornecer calor local. O interior do planeta anão também teve fontes de calor no passado, principalmente pelo decaimento de elementos radioativos. O interior de Ceres funciona como uma pilha que nunca desliga, gerando um calor suave que impede o mundo de congelar-se por completo. No caso de Ceres, esse calor pode ter sido suficiente para manter a água em estado líquido em alguns períodos de sua história. Com o tempo, bolsões de salmoura podem ter ficado presos sobre a crosta, quando impactos ou tensões internas abriram fraturas. Esse líquido salgado encontrou caminhos até a superfície. Ao chegar lá, em um ambiente quase sem atmosfera e extremamente frio, a água congelou ou sublimou, deixando para trás esses sais brilhantes. O resultado? Manchas como as de Occator. Produzir vídeos com esse nível de detalhe geológico exige horas de pesquisa e edição, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o canal e ajudá-lo a continuar trazendo essas viagens espaciais, o QR Code para o nosso Pix está aí na tela. Qualquer apoio faz uma diferença enorme para nós do Nerd aos 50. Mas Occator não é a única evidência de atividade criovulcânica em Ceres. Existe também uma montanha solitária e muito estranha chamada Arhuna Mons. Arhuna Mons é uma das formações mais curiosas de Ceres e de todo o sistema solar. Ela é uma montanha isolada, com cerca de 4 km de altura, surgindo de forma abrupta em uma região relativamente plana.
E isso chamou muito a atenção dos cientistas. Por quê? Porque em um corpo pequeno como Ceres, montanhas muito antigas tendem a ser destruídas ou deformadas com o tempo por impactos, deslizamentos e relaxamento da crosta. Mas a Runa Mons permanece relativamente jovem. Sua forma sugere que ela pode ter se formado por um processo parecido com um domo vulcânico. Na Terra, um domo vulcânico se forma quando lava viscosa sobe lentamente e se acumula perto da superfície. Em Ceres, a versão gelada disso seria uma mistura de água, gelo, sais e material rochoso subindo do interior e empurrando a crosta para cima, como se o planeta anão tivesse espremido uma pasta congelada para fora do seu interior. Sim, basicamente uma bisnaga geológica de 940 quilômetros de diâmetro. O que é incrível é que as montanhas de gelo em Ceres deveriam derreter ou achatar como mel viscoso ao longo de milhões de anos. O fato de a Runa Mons ser alta e íngreme é a prova definitiva de que ela é muito jovem, menos de 200 milhões de anos. A Runa Mons é importante porque mostra que o criovulcanismo em Ceres não se limita apenas a manchas brilhantes em crateras. Pode ter havido extrusões maiores em que o material interno realmente remodelou a superfície. Isso reforça a ideia de que Ceres foi geologicamente ativo por muito tempo e talvez não esteja completamente morto nos dias de hoje. Não no sentido de ter vulcões de gelo jorrando, como geysers o tempo todo, como Encélado, mas no sentido de ainda preservar reservatórios internos de salmoura, química ativa e estruturas que registram movimentos recentes em escala geológica. Para um planeta anão no cinturão de asteroides, isso é impressionante. Mas se a Runa Mons é fruto de um vulcão, onde está o reservatório que o alimenta? Para entender isso, precisamos mergulhar abaixo da crosta e responder à pergunta: Ceres já teve um oceano? A resposta mais provável é sim, ou pelo menos algo muito próximo disso. Modelos de evolução térmica sugerem que no passado, Ceres pode ter tido uma camada significativa de água líquida abaixo da superfície. Esse oceano teria existido entre uma crosta externa fria e um interior mais rochoso. Com o tempo, conforme Ceres perdeu calor, grande parte dessa água teria congelado. Mas congelar um oceano inteiro não significa apagar todas as evidências. Ao congelar a água rica em sais e minerais, pode deixar para trás salmouras concentradas. Essas salmouras podem permanecer líquidas por muito mais tempo, especialmente se estiverem isoladas sob uma crosta espessa. É como quando você coloca uma bebida muito açucarada ou salgada no congelador. Ela pode demorar mais para congelar completamente do que a água pura. Em Ceres, os sais funcionariam como anticongelantes naturais. Outra contribuição viria dos clatratos, estruturas de gelo que aprisionam gases e ajudam a isolar o calor interno. Isso explicaria como um corpo tão pequeno não congelou totalmente logo no início do sistema solar. A missão Dawn encontrou indícios de que pode haver ou ter havido reservatórios de salmoura abaixo da região de Occator, talvez dezenas de quilômetros abaixo da superfície. Isso não significa que exista hoje um oceano global como o de Europa. Ceres, provavelmente, não é um mundo-oceano relíquito, um mundo que teve um oceano no passado e hoje conserva restos congelados ou bolsões isolados desse ambiente. Mas isso é fascinante, porque Ceres está no sistema solar interior, relativamente perto da Terra, se comparado a Júpiter e Saturno. Ele pode ser uma ponte entre os asteroides ricos em carbono, os cometas gelados e os mundos oceânicos das regiões mais distantes. Estudar Ceres é como estudar uma amostra intermediária entre rocha, gelo e oceano. E isso nos leva inevitavelmente a outra pergunta: Ceres poderia ter sido habitável? Quando falamos em vida fora da Terra, os cientistas costumam procurar 3 ingredientes principais: água líquida, elementos químicos essenciais e uma fonte de energia. Ceres parece ter tido pelo menos parte desse kit. Água? Sim,
há muitas evidências de gelo e salmouras. Química, também. A Dawn detectou minerais hidratados, carbonatos, sais de amônio e compostos orgânicos em algumas regiões da superfície. Compostos orgânicos, pessoal, são moléculas baseadas em carbono. Eles não significam automaticamente vida, mas são blocos importantes da química biológica. Mas os compostos orgânicos alifáticos encontrados pela Dawn perto da cratera Ernoté são intrigantes. Diferente de outros asteroides, onde esses compostos orgânicos vieram de impactos, em Ceres eles parecem ser nativos, formados por processos químicos internos. Energia, no passado sim, o calor interno de Ceres, impactos e possíveis reações entre água e rocha poderiam ter fornecido energia química. Na Terra, ambientes parecidos existem no fundo dos oceanos, nas chamadas fontes hidrotermais. Fontes hidrotermais são regiões onde a água aquecida pelo interior da Terra circula através das rochas e retorna rica em minerais e energia química. Esses locais abrigam ecossistemas inteiros, que não dependem da luz solar. Micróbios conseguem sobreviver usando energia química em vez de fotossíntese. Então, se Ceres teve água líquida, rochas, sais, compostos orgânicos e energia química durante tempo suficiente, ele pode ter sido habitável em algum momento. Mas aqui é importante ser muito claro. Habitável não significa habitado. Até hoje não existe nenhuma evidência de vida em Ceres. O que existe é um conjunto de pistas mostrando que ele pode ter reunido condições interessantes para a química pré-biótica. Química pré-biótica é a química que antecede a vida, envolvendo moléculas e reações que podem levar à formação de sistemas biológicos. Ceres talvez nunca tenha desenvolvido vida. Ou talvez tenha tido ambientes onde moléculas complexas se formaram e ficaram preservadas no gelo e nos sais. E é exatamente por isso que ele é tão interessante, porque se houver assinaturas químicas preservadas ali, elas podem nos contar como a água, os compostos orgânicos e os minerais interagiam nos pequenos mundos do sistema solar primitivo. Ceres pode não ter micróbios vivos esperando por nós, mas pode ter fósseis químicos de uma história muito antiga. E isso, para a astrobiologia, já seria ouro científico, ou melhor, sal científico, porque em Ceres, aparentemente, tudo termina em sal. A missão Dawn terminou em 2018, quando a sonda ficou sem combustível para controlar sua orientação. Hoje ela permanece em órbita ao redor de Ceres, como uma espécie de monumento silencioso da exploração espacial. Mas a história de Ceres está longe de acabar. Vários cientistas defendem que Ceres deve ser alvo de uma nova geração de missões. Claro, né, pessoal? E eu também concordo com isso. Entre as ideias estudadas estão orbitadores mais avançados, módulos de pousos, rovers e até missões de retorno de amostra. Conceitos como Gauss e Calatos foram propostos justamente com esse objetivo: estudar Ceres em detalhe e, quem sabe, trazer material da região de Occator para laboratórios na Terra. Isso seria gigantesco. A Dawn fez ciência à distância, usando câmeras, espectrômetros e instrumentos orbitais, mas analisar uma amostra de Ceres em um laboratório é outro nível. Na Terra, cientistas poderiam examinar os sais, os minerais hidratados e os compostos orgânicos com precisão muito maior. Poderiam medir isótopos, versões de um mesmo elemento com massas diferentes, para entender a origem da água em Ceres. Poderiam verificar se os compostos orgânicos se formaram no próprio planeta anão ou se foram entregues por impactos, e poderiam procurar bioassinaturas. Bioassinaturas são sinais químicos, físicos ou isotópicos que podem indicar atividade biológica passada ou presente. Claro, pousar em Ceres não seria simples. A gravidade é muito baixa, o ambiente é muito frio, a comunicação tem atraso e a superfície pode ser mecanicamente complexa, com poeira, gelo, sais e material poroso. Mas, comparado a pousar em outros mundos distantes, como Europa ou Encélado, Ceres tem uma grande vantagem.
ele está relativamente mais perto. Por isso, alguns pesquisadores o chamam de um dos alvos mais acessíveis para estudar a evolução de mundos ricos em águas no sistema solar interior. Uma missão futura poderia responder a algumas perguntas fundamentais. Ceres ainda possui salmouras líquidas hoje? Essas salmouras estão conectadas à superfície? A atividade criovulcânica continua acontecendo em pequena escala? Os compostos orgânicos foram formados ali ou vieram de fora? E Ceres preserva registro de ambientes habitáveis antigos? Cada uma dessas respostas ajudaria não apenas a entender Ceres, mas também a reconstruir a história da água na Terra e em outros planetas, porque talvez parte da água e dos compostos orgânicos que ajudaram a tornar a Terra habitável tenha vindo de corpos parecidos com Ceres. Ou seja, estudar esse planeta anão é também estudar nossas próprias origens. Esse pequeno planeta pode ainda desempenhar um importante papel no futuro para a colonização espacial. Pode ter água, gelo e estar perto. Ele poderia servir como um posto de reabastecimento de hidrogênio para missões com destino ao sistema solar exterior. Ele seria um porto de águas profundas em pleno cinturão de asteroides. Ceres começou sua história científica como um planeta, depois virou asteroide. Hoje é planeta anão. Mas talvez nenhuma dessas categorias consiga capturar completamente o que ele representa. Ceres é um mundo de transição, meio rocha, meio gelo, meio asteroide, meio planeta, meio fóssil congelado, meio laboratório químico ainda ativo. Suas manchas brilhantes contam uma história de salmouras subterrâneas. A Runa Moons sugere vulcões de gelo. Seus minerais hidratados revelam interações antigas entre água e rocha. E seus compostos orgânicos mostram que a química do carbono também faz parte desta narrativa. Ele pode não ter oceanos globais ativos como Europa ou Encélado, mas Ceres guarda as cicatrizes de um passado oceânico e talvez ainda esconda sob sua crosta fria pequenos reservatórios líquidos que sobreviveram por bilhões de anos. No fim, Ceres nos ensina uma lição importante. Nem todo mundo interessante do sistema solar precisa ser grande, brilhante ou famoso. Às vezes, um dos lugares mais reveladores está escondido em uma região que achávamos conhecer bem. Bem ali, entre Marte e Júpiter, um pequeno planeta anão coberto de crateras, sais e segredos. E você acha que Ceres ainda possui água líquida hoje? Será que algum dia vamos trazer uma amostra daquelas manchas brilhantes para a Terra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e se inscreva no canal. E até a próxima viagem pelo cosmos. Porque no espaço, até uma pedrinha aparentemente sem graça pode estar escondendo um oceano.